Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso querido e amado Evangelho, né? Hoje nós vamos encerrar o último capítulo do nosso Evangelho, que é o capítulo Pedi e Obtereis, né? E na sequência vem as coletâneas de prece, que depois no final dou uma faladinha sobre ela. E que Deus nos permita, né, junto à espiritualidade amiga, que a gente consiga e tenha conseguido passar um pouquinho do conhecimento que nós temos através do Evangelho, e que as forças espirituais que atuam sobre nós nos ajudem sempre, né? Que a gente possa continuar com esse trabalho no canal e se ajustando para a gente fazer o melhor nesse conhecimento, né? Então, gratidão. E agora nós vamos dar início ao nosso Evangelho Pedi e Obtereis, que fala das preces que se entendam, né? Então, pedir primeiramente a assistência da espiritualidade amiga, dos mentores maior, que nos auxiliem, que nos dê a condição de receber para poder transmitir, amparar no conhecimento espiritual em que recebemos. Obrigada a toda a espiritualidade amiga que nos assiste, que nos direciona junto aos nossos mentores espirituais. Graças a Deus, meus irmãos. Preces que se entendam. O valor da prece falada está ligado à compreensão das palavras. Tem para quem as ouves, porque é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende e não se pode sentir no coração. Para a grande maioria, as preces numa língua que não se entenda são simplesmente uma série de palavras que não dizem nada ao espírito. Para que a prece toque o coração, é preciso que cada palavra transmite uma ideia, e se não é compreendida, não pode permitir ideia nenhuma. Pode ser repetida como as simples fórmulas, que têm mais ou menos virtudes, conforme o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, até mesmo por hábito, pelo que se julgam quites. Quando disserem uma prece um certo número de vezes repetidamente, e nessa ou naquela ordem, Deus vê no íntimo dos corações, lê os pensamentos e percebe a sinceridade, e rebaixá-la a acreditar que ele seja mais sensível à maneira de orar que a assistência da prece. Então eles falam das preces que se entendam aqui. O que ele quer dizer para nós? Que toda hora que nós for fazer as nossas preces, nossas orações, temos que estar ligado de coração, purificado junto à nossa conduta moral, né? Que a gente tenha que estar com sentimento ativo, que nós temos que estar de verdade religados ao sentido das palavras que nós falamos, né? Para que a gente possa no sentir, receber os fluidos espirituais através das nossas orações, para que as pessoas que estão orando conosco sintam essa vibração maior. Então as preces entendam isso, é aquela que toca o nosso coração, aquela que faz com que a gente sinta a presença e os fluidos espirituais. E ele fala que as preces que são muito repetitivas, muito faladas, sem sentimentos do que ela quer passar naquele bálsamo confortador da leitura, se for só repetida como Pai nosso que estás no céu, santificado. Isso é uma coisa que se faz sem sentido. Você está fazendo tão rápido que você não está sentindo cada palavra. Então a prece tem que ser sentida. Por isso que ele fala, ela não vai ser entendida se você fazer tudo automaticamente. Porque às vezes muitas pessoas oram automaticamente achando que está tudo bem, que é assim mesmo. Já rezei meu Pai Nosso, já fiz... Não é assim. A oração tem que ser um silêncio, um canto, onde você possa até conversar. A oração é uma conversa com Deus. E as orações, cada palavra que fazemos, nós temos que dar sentido a elas, né? Para que elas toquem o coração de quem está ouvindo, né? Então é isso que ele quer, que as preces se entendam e não sejam só faladas por falar. E no outro tema que vem a prece pelos mortos, pelos espíritos sofredores, eles falam assim: os espíritos sofredores clamam por preces, e eles lhes são proveitosas, porque se verem lembrados, sentem-se mais confortáveis e menos infelizes. Além disso, a prece tem para eles uma ação muito direta, que reanima a sua coragem, estimula neles o desejo de elevar-se pelo arrependimento, pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal.
É nesse sentido que ele pode aliviar e abreviar os seus sofrimentos. Há pessoas que não admitem prece pelos mortos, porque creem que, para a alma, duas alternativas apenas: a ser salva ou condenada às penalidades eternas. E ambos os casos, a inutilidade da prece. Então, muitas pessoas que ainda não entendem que a espiritualidade amiga existe, que a espiritualidade nos socorre, nos dá o atendimento, o socorro espiritual para nós, que eles falam, né? Para que rezar para os mortos? Ou vai para o inferno ou vai para o céu. Não existe isso na espiritualidade. Nós vamos para as zonas de restauração, onde o nosso espírito vai tentar, né, evoluir e poder se purificar e se arrepender daquilo que a gente fez de mal. E a prece para eles é muito importante, porque eles, além de serem lembrados, eles ficam tocados no fundo da alma deles que as pessoas lembraram de oferecer uma prece. E a prece chega com conforto, de amor, de bênção. E esse espírito, que se for errante, ele começa a se sentir acolhido, como nós somos acolhidos quando estamos sofrendo, vamos no hospital, somos acolhidos com a medicação. Então eles também são assim, a prece chega para eles como um remédio. Então por que não rezar pelos mortos? Por quê? Se a vida continua, né? Como nós lemos todo o tempo aqui no Evangelho, planos de Deus, muitas moradas, tem as restaurações, o Espírito se arrepende e recebe ajuda. E toda vez que orarmos pelos mortos, a gente vai sentir essa vibração de amor para eles, para que eles possam sentir que são lembrados, e a gente pode ajudar sempre. E mesmo que esteja sofrendo, é a lei de causa e efeito, né? Dos atos, das atitudes erradas que tomaram aqui, o espírito sofre, sim, vai para uma zona mais difícil de purificação. Mas nunca tem o abandono do Deus misericordioso, que nos dá a oportunidade da gente se restaurar e receber bênçãos, né? Então não vamos se deixar, como a gente fala, orar pelos criminosos, pelas pessoas que fazem mal. Eles precisam muito mais do que a gente imagina das orações. Para quê? Porque eles estão num estágio muito difícil de sofrimento. Erraram, então é a lei de causa e efeito, eles têm que ficar no processo lá para evoluir. Então por isso é importante rezar mesmo para aqueles que nos fazem mal, para que eles alcancem a bênção, encontrem uma luz no caminho para evoluir, né? Tanto na terra como na espiritualidade. E como falamos muito da prece nesse tema, e vem a instrução dos Espíritos nos falando a maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana e o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à vida ativa de cada dia é a prece. É o agradecimento diário, né? Agradecer ao deitar, ao levantar, a hora que estiver fazendo um trabalho, resolvendo as coisas. Essa é a atitude correta que nós devemos ter no nosso dia a dia. Quase todos oram, mas muitos poucos sabem orar. Que importância terão perante o Senhor as frases que juntais umas às outras, sem compreender o que dizer por vosso hábito e um dever que cumpres como todos os que pesa? Então ele fala que a prece, como falou bem dos dois temas pequenininhos, que eu resumi, ela tem que ser sentida, ela tem que ser parada, meditada e seu coração está entregue naquele momento. Não adianta você orar por orar. Vocês já perceberam que quando a gente ora por orar, a gente não sente nada no nosso íntimo. Então tem que estar elevado, tem que sentir uma elevação de alma. Quando a gente ora, tem que estar todo na mesma comunhão, vibrando. Quando a gente faz esse evangelho, estamos em comunhão, vibrando junto, com espíritos protetores ao nosso lado e com a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos auxilia nesse evangelho. Então tem toda essa conduta de amor que eles estão nos amparando. Então quando a entrega é solidária e recíproca, toda a pleide espiritual nos acompanha nesse momento. Então não devemos orar por orar, orar com sentimentos de gratidão de cada palavra sentida. A prece do cristão e do espírita, ou de qualquer outro culto, deve ser feita logo ao acordar, quando o espírito retornou ao domínio do seu corpo após o sono. Deve levar em agradecimento aos pés da majestade divina, com humildade, do fundo da alma, agradecendo todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante o qual foi-lhe permitido, embora inconscientemente, ir até junto de vós, amigos, vossos guias, para renovar o contato com eles, as vossas forças e confiança.
A prece deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, para lhe confessar a vossa fraqueza, suplicar o amparo, indulgência na misericórdia. Ela deve ser profunda, pois é a vossa alma que deve se elevar em direção ao Criador, devendo transfigurar-se como Jesus no Tabor, ao chegar ao Senhor, branca e radiosa de esperança e de amor. Vossa prece deve conter o pedido das graças, que tendes necessidades, mas autênticas necessidades. É inútil pedir ao Senhor para encurtar as vossas provas, para vos dar alegrias e riquezas. Rogai-lhe para vos conceder os bens mais preciosos, a paciência, a resignação e a fé. Não deveis dizer, como acontece com muitos entre vós, que não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. Que pedis a Deus na maior parte das vezes? Já vos lembraste de pedir à vossa alma a melhora moral? Não. Procurai vezes e fazeis. Contudo, estáis sempre pedindo sucesso em vossos empreendimentos na terra. E frequentemente dizeis que Deus não se ocupa conosco. E se fizesse, não haveria tanta injustiça. Então são insensatos e ingratos. Se analisassem honestamente o fundo da vossa consciência, encontrareis quase sempre em vós o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pedi antes de todas as coisas vossa melhoria, e vereis que a imensidão de graça e de consolação se derramarão sobre vós. Deveis orar sempre, sem que, para isso, seja de recolherdes ao vosso oratório e vos exibir de joelhos nas praças públicas. Durante a jornada diária do trabalho, a prece deve constar como parte de um cumprimento dos vossos deveres, qualquer que seja a natureza deles, sem exceção. Não é um ato de amor para com o Senhor assistir os vossos irmãos que tendes necessidades moral e física? Não é um ato de reconhecimento elevar o vosso pensamento a Deus quando uma felicidade vos chega? Um acidente é evitado até mesmo quando uma contrariedade vos atinja somente de leve? Portanto, deveis sempre agradecer em pensamento. Sedes abençoados, meu Pai. Não é um ato de arrependimento humilhar-se diante de um juiz supremo quando sentirdes que falhastes, ainda que por vezes em pensamento, e diz-lhe: Pai, perdoa-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo e por falta de caridade, e dai-me força para não falhar mais e coragem para reparar o meu erro. Aí deveis proceder dessa maneira, independente das preces regulares da manhã e da noite, e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser feita a todo instante, sem nenhuma interrupção dos vossos trabalhos. Se fizerdes ela e santificar, acreditai que apenas um desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que vossas preces longas ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinada, as quais a hora convencionada vos lembra automaticamente que chegou o momento da prece. Então ele fala para nós que maneira de orar, a maneira de se entregar realmente, agradecer profundamente a Deus no nosso levantar, da nossa noite diária que não sabemos, mas vamos para a espiritualidade evoluir de alguma forma, receber socorros, vamos estar junto à espiritualidade amiga e quando amanhecermos, obrigado meu Deus por mais um dia que me concedeste uma noite de sono salutar. Depois, durante o dia, no nosso dia diário, a gente pode estar em agradecimento, estar fazendo um serviço, estar contemplando. Qualquer momento é um ato de oração quando você faz a entrega de verdade a Deus, a Jesus. Às vezes a gente tem o nosso horário consagrado às 18 horas do Evangelho. Por que esse horário? Porque é um horário já da nossa casa que a gente está acostumado. Mas as orações, elas não têm horário. Na verdade, a oração, ela é constante na nossa vida. Nós temos que fazer essa entrega de verdade do nosso coração profundo para que a gente possa sentir a presença amiga da espiritualidade, das bênçãos recebidas. Pessoas que falam, para que eu vou rezar se nada muda? Se você não mudar, se você não fazer o melhor por você,
realmente nada vai chegar de bom para você. E mesmo entre as provas e expiações que temos, se a oração nos fortalece, a gente passa e supera as provas e os desafios com mais perseverança e resignação, sabendo que tudo isso é passageiro e logo a restauração vem devagar. Então ele fala que a maneira de orar é a sinceridade, é a força do hábito de agradecimento a Deus, do Criador do universo, das forças benditas. Então é isso que ele quer nos dizer. Se entregue a forma que acharem melhor. Horário não tem nenhum, mas sempre o que você sentir em momento de agradecer por tudo que tem. Isso é muito bom e nos faz melhores cristãos, independente de qualquer tipo de religião. Aí vem que a felicidade da prece, a felicidade que a prece oferece, que é de Santo Agostinho, vai nos falar qual é a felicidade da pessoa que ora, que faz as orações. O que isso nos fortalece? Vinde a vós que desejais crer. Os espíritos celestes vêm vos socorrer e anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens de pouca fé, se soubesse o quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento, à prece, como são tocantes as palavras que saem dos lábios na hora da prece. A prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. A prece, filha primeiro da fé, nos conduz no caminho que nos leva a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós não há mais mistérios. Na prece, Deus se revela. Apóstolos do pensamento. A prece leva a conhecer a verdadeira vida. Vossa alma se desprende da matéria e se eleva a mundos infinitos e celestes, que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai pelos caminhos da prece, e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Não é mais o ruído confuso dos sons estridentes da terra. São as liras dos anjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem é pobre para definir a felicidade que vos envolverá, por assim dizer, por todos os poros, quando ao orar se atinge essa fonte de frescor da vida. Doces vozes, deliciosos perfumes, que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem o peso do desejo carnais, todas as aspirações são divinas, e vós também orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota e ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentirei em vossas almas as mesmas doces emoções que o Senhor sentiu. Embora carregado na cruz, infame, o Senhor ia morrer, mas para viver a vida celeste na morada do Pai. Graças a Deus, né, meus irmãos? Que Deus, que Jesus seja louvado. E a gente findando o nosso evangelho de amor, com a mensagem da felicidade da prece que ora por Santo Agostinho, que nos fala que todo fluido benéfico que vem do alto dessa prece, da prece de entrega, da prece de devoção, o que acontece com a felicidade daquele que ora, a paz do coração, o silêncio da consciência de dever cumprido, de estar aceitando as provas da forma que elas vierem. Então tudo isso nos mostra exemplo do Cristo, que a prece é o remédio mais salutar para todos os nossos espíritos, tanto encarnados como desencarnados. É aonde fizemos a religação maior com o nosso Criador, no momento qualquer nosso, tristeza, solidão, angústia, perda de entes queridos, tudo isso é a prece que consola. Então, através dessa linda mensagem de Santo Agostinho, que a gente sinta a voz dos anjos e dos protetores espirituais, que nos ampara, sempre nos acolhe, junto a toda a equipe médica do espaço.
a equipe de Mãe Genoveva, do nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo, toda a equipe de espíritos que nos assiste, que nos ampara, que nos ajuda eternamente a trabalhar em conjunto, nessa confiança do bem maior, das bênçãos dos espíritos sobre nós, nos ajudando, nos intuindo a caminhar. Que a nossa vibração agora maior, desse final de Evangelho que começamos desde o primeiro capítulo, agora na sequência é o capítulo 28. Para quem não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no final, que é o capítulo 28, tem as coletâneas de prece. São prece para todas as necessidades do ser humano. Porque muitas pessoas falam, eu não sei orar, Emília, eu não consigo rezar. Então, no final, tem a coletânea de preces, que são preces para os que partiram, para a reunião espiritual, é para afastar maus espíritos, para quem acaba de nascer, para quem acaba de partir, diante de perigo, num ato de resignação e submissão. Então, nesse capítulo 28 de coletânea, gente, é muito importante que cada um depois abram nas suas casas e olhe quanta oração tem para aqueles que ainda falam que não sabem rezar. O nosso Evangelho tem um conteúdo imenso de preces e orações para obsessão, desobsessão. Não sabe? Leia com vontade cada prece que está nesse final. Porque se a gente for fazer toda essa coletânea aqui no canal, seria assim a gente deixar que vocês aprendam a orar. Então, se você não sabe orar, sabe conversar com Jesus, pegue o Evangelho, no final escolha uma prece e faça de coração. Porque aqui nós findamos os capítulos dos Evangelhos e agora ele sempre desde esse pedir obtereis, nos fala realmente, né? Como vamos pedir e vamos receber, dependendo da nossa conduta e o nosso merecimento. Então, gratidão imensa pelo nosso Evangelho concluído. E também iremos vir com uma nova leitura para vocês, vamos dar um repousinho e depois a gente vai continuar nessa vibração de amor, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e do fundo do nosso coração, agradecer a toda a espiritualidade que nos assiste e fazer as nossas vibrações, pedir a fluidificação das águas, o socorro da equipe médica para aqueles que necessitam. Agradecer profundamente a Deus por sermos instrumentos, agradecer a Edilane, o Israel, a Aninha que participou algumas vezes, a nossa irmãzinha Evanilza. Então, muito obrigada por toda a partilha desse Evangelho que fizemos nesse canal e que a gente possa cada dia mais ajudar, encontrar mais irmãos para ajudar nessa leitura, que a gente vai continuar até voltarmos à nossa casa de caridade. Então, com gratidão imensa, agradecer aos nossos mentores e com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e sempre com todos nós e nossa humanidade. Gratidão imensa a toda a equipe espiritual que nos assistiu nesse Evangelho. E muito obrigado, meus irmãos. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. E até uma próxima oportunidade, meus amados, que vamos continuar nesse processo de amor, de luz, que Deus nos confiou. Graças a Deus, um ótimo final de semana e até semana que vem com umas leituras e depois vamos adentrar com outro título, outro tema de um livro para darmos seguimentos. Gratidão imensa.